Amigos, companheiros da família Seal, boa noite. É muito bom mais uma vez estarmos reunidos em nome do nosso Mestre Jesus para estudarmos um pouco mais dos seus ensinamentos. E essa noite um ensinamento que mexe muito com a gente, a caridade. Nós vamos hoje dar continuidade ao capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Então nós vamos começar pela nossa prece. Mestre Jesus, amigo de amor e bondade, que nessa noite possamos juntos deixar nossos corações ligados ao mais alto, a fim de que, através da busca do conhecimento, possamos nos auxiliar e auxiliar aqueles que nos rodeiam neste processo de construção da nossa melhora moral, buscando e visando o nosso crescimento. Para tanto, nos oriente no estudo de hoje sobre a caridade, para que possamos, querido Mestre, entender e praticar a cada instante, a cada momento, junto ao nosso próximo. Que nessa noite possamos nos beneficiar com esses ensinamentos e exercitá-los sempre no nosso cotidiano. Que as melhores intuições de amor e luz nos envolvam neste momento. Que a sua luz, querido Mestre, recaia sobre nós, para que possamos aprender a lição e vivenciá-la. Que a paz esteja conosco agora e sempre. Que assim seja. Bem, vamos então dar início à nossa reflexão da noite de hoje, começando lembrando o que foi colocado já no estudo passado de uma forma resumidíssima, né, só para a gente dar introdução ao nosso estudo de hoje. Então a gente busca o item 5 do Evangelho, desse capítulo 15, que diz assim: caridade e humildade, este é o único caminho para a salvação. Egoísmo e orgulho, este é o da perdição. Tal princípio está formulado de maneira precisa nas seguintes palavras: amarás a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e o profeta estão contidos nesses dois mandamentos. E para que não houvesse dúvidas na interpretação do amor a Deus e do amor ao próximo, acrescentou: eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Isso quer dizer, não se pode amar verdadeiramente a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo que se faz contra o próximo é contra Deus que se faz. Não se podendo amar a Deus sem praticar a caridade com o próximo. Todos os deveres do homem se acham resumidos nessas palavras: fora da caridade não há salvação. É onde nós vamos começar o nosso estudo, uma pequena historinha extraída do site Pelos Caminhos da Evangelização. O casaco, uma história de caridade. Éber era filho de uma viúva pobre. Seu pai havia morrido quando ele era muito novo. Sua mãe criou com muita dificuldade. Ela trabalhava muito para sustentar sua família. Ela frequentemente trabalhava até tarde, costurando para fora. No dia do aniversário de Éber, sua mãe preparara-lhe uma grande surpresa. Fez-lhe um casaco bonito e quentinho para aquecer seu frágil corpinho. Ele tinha um casaco fino que mal lhe aquecia quando precisava sair de dentro de casa. Éber adorou o presente. Não via a hora de experimentá-lo e sentir como ele o manteria aquecido. Ele, com seu casaco novo, feliz por isso, gostava de sair e brincar com seus amigos, pois agora também tinha um casaco quentinho. Entretanto, algumas semanas depois, Éber encontrou o menino usando somente uma camisa fina e rasgada. Imagine o frio que o menino estava sentindo
mal agasalhado, em dias de invernos rigorosos, como o dos Estados Unidos. Ele não pensou duas vezes, tirou seu casaco novinho e deu-o ao menino. Quando sua mãe o viu usando o velho casaco, perguntou o que havia acontecido com o novo. Ele disse: vi um menino que precisava muito mais do que eu, por isso dei meu casaco. Sua mãe imediatamente retrucou: meu filho, por que você não deu o casaco velho? Heber olhou para sua mãe, esperando que ela entendesse seus motivos, e logo viu-a com os olhos dela muitas lágrimas. Ela abraçou e disse: filho, você está certo. O seu casaco, com pouco mais de sacrifício, eu consigo fazer um para você. Que bom que você enxergou o seu próximo. Essa história era uma história verídica, emocionante e verídica. É importante que nós possamos entender como esse menino doou. Ele tirou o que ele tinha, o que ele gostava, e tirou dele, que também tinha dificuldade em ter, demorou a ter um casaco mais quentinho. Mas quando ele viu o seu próximo numa situação pior do que a dele, ele se doou em amor e pensou no próximo, em fazer o bem para o próximo. Isso é amar. E a caridade é isso, é o amor em movimento. Né? Tanto é que Jesus disse, quando disseram o que realmente fizeram por ele, que estava dizendo que tinham feito, ele diz, em verdade vos digo, quando fizestes a um destes meus pequenos e pequeninos irmãos, a mim fizestes também. Está em Mateus 25:40. Topo moral no ensinamento espírita é a caridade. E essa história singela mostra com clareza como o amor faz com que você realmente consiga se colocar, ter compaixão do outro. Foi o que o Weber fez. Teve compaixão do menino com frio, porque ele sabia que ele tinha a casa dele, ele sabia que ele poderia, a mãe fazer outro, e a mãe no final reconhece isso. Isso é caridade, e a caridade nada mais é do que o amor. O amor se movimentando, o amor em ação. Nesse contexto, vamos ver o que é a necessidade da caridade para Paulo. Nós agora vamos ver o texto que Paulo coloca, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, item 6, e depois vamos trabalhar esse texto. É um texto bonito, que diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, teria como bronze que soa, como um símbolo que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, a ponto de transbordar montanhas, se não tivesse a caridade, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a justiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais passará. Quanto as profecias desaparecerão, quanto as línguas cessarão, quanto a ciência também desaparecerá, pois o nosso conhecimento é limitado, e limitado é a nossa profecia. Mas quando vier a perfeição, o que é limitado desaparecerá. Quando era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois, me tornei homem, fiz desaparecer o que era próprio da criança. Agora vemos em espelho e de maneira confusa, mas depois veremos face a face.
Agora, meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permanece a fé, a esperança e a caridade. Essas três coisas, a maior delas, porém, é a caridade. Está em Coríntios 1, 13, versículos de 1 a 13. Foi extraído da Bíblia de Jerusalém. Kardec, comentando esta carta, diz que de tal modo compreendeu Paulo essa grande verdade, que disse que é a caridade que está ao alcance de toda a gente. Porque a caridade e a fé e a esperança, a caridade é a mais excelente de todas. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima da fé. E que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre. É independente e independe de qualquer crença particular. Faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não como só beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Isso está no capítulo 5, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 15, né? Desculpa. Então, no capítulo 15, item 7. Após esse posicionamento de Kardec, vamos procurar entender esta fala de Paulo, esta carta de Paulo, na perspectiva de Emmanuel. No livro Ceifa de Luz, no texto Compreensão, Emmanuel, analisando a carta de Paulo aos Coríntios, esclarece que, começa assim, parafraseando o apóstolo Paulo, ser-nos-á lícito afirmar ante as lutas renovadoras do dia a dia. Aí ele começa. Se falo nos variados idiomas do mundo e até mesmo na linguagem do plano espiritual, a fim de comunicar-me com os irmãos da terra, e não tiver compreensão dos meus semelhantes, serei igual gongo que soa vazio, ou qual martelo que bate inutilmente. Veja bem, eu posso utilizar todos os idiomas do mundo, inclusive ser médio e me comunicar com os meus irmãos. Mas se eu não compreender os meus semelhantes, qual é a validade? Se eu não souber compreendê-los, se eu não souber enxergá-los, vai se falar no vazio. É importante que possamos compreender os nossos semelhantes, para que possamos atuar junto a eles. E continua. Se cobrir-me de dons espirituais e adquirir a fé, a ponto de transplantar montanhas e não tiver compreensão da necessidade do próximo, nada sou. Então, tudo que eu tenho é para dividir com o meu próximo. Se eu tenho fé, se eu cobrir de dons espirituais e me recolho do mundo, sem me envolver com a necessidade do próximo, qual é a validade? Qual vai ser o som disso para o mundo? Vai ficar mudo, vai ficar realmente sem poder emitir som nenhum. E ninguém vai ouvir nada, todos nós estaremos surdos. E continuando. E se vier a distribuir todos os bens que acaso possua, a benefício dos companheiros em dificuldades maiores que a nossa, ou entregar-me à fogueira em louvor das minhas próprias convicções, e não demonstrar compreensão em auxílio dos que me cercam, isso de nada me aproveitaria. Ou seja, não adianta eu sair doando tudo sem entender o processo. Eu preciso entender o porquê daquilo para que eu possa realmente acompanhar aqueles irmãos necessitados, a compaixão sobre eles, o olhar maior sobre eles. É importante que eu consiga fazer isso para a caridade, pois a caridade não é simplesmente você fazer beneficência, como diz Paulo. A caridade é o amor. E o amor, ele não abarca só a questão material, é o envolvimento maior, né? O envolvimento maior é aprender a olhar o outro, a enxergar o outro, a querer bem do outro em todas as circunstâncias. E continua. A compreensão é tolerante, prestimosa, não sente inveja, não se precipita e não se ensoberbece em coisa alguma.
não se desvaira em ambição, não se apaixona pelos interesses próprios, não se irrita nem suspeita mal. Tudo suporta, crê no bem, espera o melhor e sofre sem reclamar. Não se regozija com a justiça, e sim procura ser útil em espírito de verdade. De todas as virtudes permanece por maiores a fé, a esperança e a caridade. E a caridade, evidentemente, é a maior de todas. Entretanto, urge observar que, se fora da caridade não há salvação, sem compreensão, a caridade falha, sempre em seus propósitos, sem completar-se para ninguém. Então é importante mais nessa colocação, porque a compreensão tolera, ela é muito prestimosa, ela não sente inveja, ela não se precipita, ela não tem o orgulho presente, ela não é ambiciosa, ela não busca interesses próprios, não irrita, não pensa mal, não suspeita e suporta o que pode, tudo que tem, porque crê no bem. Essa é a questão maior, crer no bem, crer no amor. Né? É importante considerar que a palavra caridade é traduzida por amor em algumas traduções do Evangelho. O significado de ação em benefício próprio permanece prática. A prática da caridade promove a evolução espiritual do ser. E a questão do amor, ação em benefício ao próximo, amor, realmente a caridade é o amor em ação, é o amor em movimento. E a prática da caridade promove a evolução espiritual do ser, quando se considera alguns princípios. Tá? A pessoa caridosa ou amorosa jamais desampara o próximo, independentemente da situação, gravidade ou tipo de existente, ou problema existente, perdão. A caridade é sempre manifestação de amor a Deus e ao próximo. Nesse contexto, no capítulo 13, item 12, Kardec vai colocar assim: a caridade promove o desenvolvimento de outras virtudes, daí se revelar como principal instrumento da salvação humana, por vivenciar a lei do amor. Por vivenciar a lei do amor. A caridade é a virtude fundamental que há de sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela, não existem as outras. Sem a caridade, não há esperança de melhor sorte. Não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade, não há fé, pois a fé não passa de um raio muito puro que torna brilhante uma alma caridosa. A caridade é em todos os mundos a eterna âncora da salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude, dada por ele à criatura. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 12. A pessoa caridosa vê a outra como irmão, estabelecendo entre ambas uma sintonia que extrapola os laços consanguíneos. Características de raça, nação e cultura. É importante nós pararmos pensar aqui na nossa atualidade. Como é que o nosso país está vivendo hoje? Quantas pessoas estão necessitando de uma palavra devido à doença, devido à falta de recursos financeiros, devido a não ter alguém que possa conversar, alguém que possa falar, alguém que possa abraçar, pessoas que estão envolvidas com sentimentos de pessoas queridas que desencarnaram, pessoas passando fome. Será que a gente vai precisar esperar que eles peçam para que nós possamos ajudar? Ou vamos olhar e aquele que nós conseguimos olhar, ajudar? Aquele que nós conseguimos olhar, nos preocuparmos com ele, nos importarmos com ele, compreender o sofrimento e procurar, dentro da medida do possível, amparar nesse sofrimento. E nós estamos atravessando um processo desse, com a pandemia que marcou muita gente, com perdas de pessoas queridas, perda de emprego, perda de estabilidade, afastamento de pessoas queridas por não poder ter contato. Será que nós podemos ser essa voz se nós entendermos o amor como aquela questão de conseguir olhar o próximo como a si mesmo, na sua visão maior? Sim, é importante nós
possamos ter essa visão, entender esse processo. É importante, nesse sentido, que nós possamos entender que, nessa questão, Kardec, na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, dirigiu aos espíritos a seguinte indagação: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Os orientadores da vida maior transmitiram-lhes então essa sábia resposta: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E ele mesmo, trabalhando essa questão dessa resposta dos espíritos, faz um comentário nessa questão 886 que diz assim: o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações com os nossos semelhantes, sendo eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência porque nós mesmos precisamos da indulgência. Ela nos proíbe humilhar os desafortunados, ao contrário do que comumente fazemos. É importante que nós possamos entender essa preocupação por dois motivos. É o que coloca aqui: amar. Amar. Amar é fundamental para que nós possamos enxergar os nossos semelhantes da mesma forma que nós gostaríamos de ser vistos. E Kardec, ao esclarecer essas questões, deixa bem claro isso para nós. Então, quando nós estamos atravessando o processo que nós estamos atravessando no mundo, mas vamos buscar o nosso país, a nossa comunidade, vamos olhar melhor para os nossos irmãos, para o nosso próximo, olhar melhor para ver e ver o que é possível dentro também desse contexto fazer, ouvir, abraçar, agasalhar, dar de comer. É importante que nós possamos fazer isso a cada instante, a cada momento. Fora da caridade não há salvação. Buscando o item 8 do Evangelho, segundo o Espiritismo, o capítulo 15 dele, no seu item 8, Kardec nos diz assim, a máxima: fora da caridade não há salvação. Consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Tendo-a por norma, todos os homens são irmãos e, qualquer que seja a maneira por que adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Neste sentido, Paulo, no item 10, que já está nas instruções dos Espíritos do capítulo 15, nos coloca que, meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados todos os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que houverem praticado acharão graça diante do Senhor. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo, levando-a por guia, nunca o homem se transviará. E ele continua encerrando o texto dele, de Paulo, no item 10, ele diz assim: submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Porquanto uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, necessário sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. Esse texto é de Paulo, apóstolo,
Foi em Paris, 1860, está nas Instruções dos Espíritos, do capítulo 15, no item 10. Bom, vamos entender esse processo todo. A fala de Kardec e de Paulo. O Espiritismo é, como diria, retomando os ensinamentos do Cristo, ele recoloca, busca a caridade como a sentença que apresenta o maior valor para que todos possam ter acesso, ou seja, um valor democrático, né, na acepção das virtudes, uma vez que ela está ao alcance de todos. Ou seja, a caridade está ao alcance de todos. Nós precisamos entender isso, que todos nós podemos praticar essa caridade. Essa caridade, ela pode ser uma questão material ou uma questão moral. Cabe a nós o momento de usar, não é isso? Mas está à disposição de todos nós. Basta, as mais das vezes, a inércia e a despreocupação. Paulo, o apóstolo, coloca nesse sentido, quando a gente está analisando Paulo, ele diz para a gente, sobre o que ele coloca em cima, submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, está dentro da questão espírita, como ele coloca, trazendo essa questão para que todos possam ter acesso, todos possam realmente usar da caridade, todos possam ter a caridade como ação maior, como uma visão maior do amor, que é o amor em movimento em direção ao próximo. Então precisamos ter essa consciência, precisamos buscar essa questão no nosso cotidiano. É importante que nós possamos entender esse processo. Por quê? Porque nós estamos, como visto no encontro passado, uma necessidade muito grande de aprender a colocar o amor em movimento. É fundamental que isso aconteça, para que nós possamos olhar o outro com outro olhar o outro querendo buscar estar com o outro, ter compaixão do outro. É algo que a gente precisa rever, precisa exercitar bastante para que possamos ir adiante na prática desse amor, né? Trabalhando essa explicação ainda, por ser uma coisa que está ao alcance de todos, dirá também que somente através dessa, ele diz que alcançaremos a salvação, tanto ele quanto Kardec. Jesus nos coloca isso com muita propriedade sobre o bem ao próximo, né? Porém, o que é salvação? É uma coisa que vem lá, bem lá de trás, de um conceito religioso, de que as almas podem se salvar ou não depois da morte física. É aquela questão de ir para o céu ou para o inferno. Tá? Mas vamos esclarecer isso. Mas antes desse esclarecimento, a gente busca Emmanuel, que ele diz assim, o que seria o céu para ele? O céu começará sempre em nós mesmos. E o inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um. Pois bem, nesse contexto, nesse sentido, a doutrina espírita preceitua que não existem esses lugares teológicos definidos. São alegorias para estados emocionais e de evolução espiritual, transitórios, conforme o progresso do espírito imortal. Na continuidade evolutiva, pela imortalidade da alma, todos nós, todos os espíritos, alcançarão a plenitude. Assim, eu poderia dizer que o Espiritismo afirma que a salvação ela não é assim um episódio único e definitivo, que nos espera somente após a morte. Mas, entretanto, é uma condição moral que se estabelece desde a existência e que prosseguirá para além desta. Ou seja, não fica restrita só após a morte, é uma construção da nossa evolução como espírito ainda encarnado, para nos melhorarmos. Então, buscando dar um fechamento a essa questão da salvação, a salvação é assim uma ação pessoal, né? E não um julgamento que vem de fora, um julgamento exterior. É o próprio indivíduo que salva a si próprio. Não se dá na esfera de um tribunal, sim, julgamentos, né, externo,
mas num único espaço onde pode ser percebida a lei de Deus. Que espaço é esse que pode ser percebida a lei de Deus? A nossa consciência. Então nós queremos julgar, nós vamos julgar nós mesmos, para saber se estamos indo ou não, se estamos melhorando ou não. Só nós podemos fazer isso, é algo interno, é uma construção nossa. Então, a caridade, e é através dela que a gente busca salvar-nos, praticando o bem, exercitando o amor em direção ao próximo. Então, quando a gente busca o que Kardec coloca no item 8 e Paulo coloca no item 10, a gente troca uma ideia sobre essas questões. Já que a salvação, que salvação é essa? Né? É uma questão moral. É uma questão moral. É uma questão de evolução do próprio espírito. Essa é a salvação. Né? Isso através da caridade. A caridade, segundo Paulo, está acima da fé. A caridade precisa ser compreendida. Então a gente precisa olhar isso com muito cuidado e muito carinho. E neste contexto, Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, no texto Caridade do Entendimento, acerca da caridade, nos explica que, na sustentação do progresso espiritual, precisamos tanto da caridade quanto do ar que assegura o equilíbrio orgânico. Então, veja bem uma coisa. Para que eu possa progredir moralmente, eu dependo muito da prática do amor, da prática do bem, de enxergar o próximo e amar como é o próximo, porque senão a minha evolução vai ficar travada. Igualzinho, se eu parar de respirar, por isso ele coloca aqui, como é que eu vou ter o meu equilíbrio orgânico sem a respiração equilibrada? Não é isso? Então é por isso que ele faz essa colocação, para que nós possamos entender que a sustentação da nossa evolução moral, da nossa progressão espiritual, está centrada na caridade, no amor em ação, no amor em movimento em relação ao próximo. E a gente precisa entender isso porque ele coloca, lembra-te de que a interdependência é o regime instituído por Deus para a estabilidade do todo. Então a gente precisa entender isso porque nós precisamos não olvidar a compreensão que devemos a todas as criaturas. Então a nossa relação, a nossa troca com o próximo, ela existe e essa troca precisa ser embasada no amor, no respeito, na benevolência, na indulgência, no perdão. E essa compreensão, segundo ele, ela precisa ser expressa através da tolerância e de bondade incessantes, uma convicção sadia de que ajudando aos outros é que poderemos encontrar o auxílio indispensável à própria segurança. Então é fundamental que a gente possa entender porque Deus, o nosso Criador, segundo Emmanuel, não dá cópias a cada coração. Ele, cada coração obedece, né, a um sistema particular de impulsos evolutivos. Ou seja, está dentro de nós a questão da escolha. Vamos por cá o caminho. Então o Criador ele não dá cópias. E o coração, ou seja, cada coração obedece a um sistema particular de impulsos. Qual impulso que nós vamos alimentar mais? Do amor ou do desamor? Cabe a nós alimentarmos esse impulso. Né? Então, é fundamental. Na última página, que não está sendo o texto todo, no último momento, ele diz assim: guarda em todas as fases do caminho a caridade, que identifica a presença do Senhor nos caminhos alheios, respeitando a configuração como se apresente. Ou seja, a caridade é o foco maior do nosso caminho para a nossa evolução, segundo Emmanuel. E é importante que nós possamos entender. Então, nesse momento que nós estamos atravessando, igual já falamos anteriormente, no momento em que as coisas estão muito difíceis para todo mundo, a falta de contato com os parentes, a falta de contato com os amigos, a perda de emprego, a perda de pessoas queridas, a falta de alimentação, o desemprego levando a uma crise financeira grande. Aqueles que, aqueles que têm condições de um pouquinho ajudar, todos se ajudam. Todos podem se ajudar, tanto aqueles que têm material quanto aqueles que não têm, porque a questão da ajuda não é só material, ela é moral também. Um abraço, um escutar, uma oração, lógico, um agasalho físico, um prato de comida, tudo isso vai. Então nós precisamos entender que no nosso caminho
O nosso foco é a evolução através do amor ao próximo. E nesse momento que estamos passando, estamos tendo uma oportunidade muito grande de nos acolhermos, acolher o próximo, acolher a família, acolher a todos, porque o a pandemia que estamos atravessando e o afastamento devido a ela que estamos atravessando, precisamos enxergar melhor esse amor. É nesse sentido que a gente precisa entender. E para dar uma ilustrada, que nós estamos chegando ao final da nossa reflexão de hoje, para dar uma ilustrada nessa questão da caridade, Paulo falou, Kardec falou, Emmanuel falou. Então a gente busca também agora a fala de mais dois espíritos, teriam muito mais, mas eu escolhi dois aleatoriamente, busquei o Casimiro Cunha e a Maria Dolores. Os textos que eu extraí estão no livro da FEB, que é o EAD, do EAD, livro 4, o Consolador Prometido por Jesus, está na FEB. Então, vamos começar por Casimiro Cunha. Olha o que ele escreve. A caridade é o amor, é o sol que nosso Senhor fez raiar claro e fecundo, alegrando nesta vida a existência dolorida dos que sofrem neste mundo. Caridade é o amor. É o sol de nós que nosso Senhor fez raiar claro e fecundo. O sol para que nós pudéssemos seguir a trilha da luz, alegrando a vida de várias existências doloridas dos que sofrem neste mundo. Porque cada um de nós tem o seu sofrimento. Mas quando nós somos acolhidos nesse sofrimento, amados nesse sofrimento, nós suportamos melhor. Então, por isso a caridade é o amor e é o sol que alegra, é a luz que dá vida. Então vamos dar vida a essa relação, vamos dar vida a essa troca entre nós que estamos aqui encarnados. Né? Então, quando digo nós encarnados, estou me referindo a toda criatura de Deus. Vamos agora ver o que Maria Dolores nos diz também. Caridade recorda a natureza que na bênção de Deus se concebe e aglutina, revelando num todo, da cúpula do céu às entranhas do lodo, que a presença do amor é sempre luz divina. Ou seja, em qualquer situação que a gente se encontre, tá? A caridade é uma bênção de Deus. Mesmo nos períodos mais difíceis, mais complicados, a caridade é a presença do amor que revela o feixe de luz divina. Olha bem como é que nós poderemos estar sempre ali atentos, ligados, nessas duas falas de Casimiro Cunha e de Maria Dolores. Como a gente pode doar um abraço, uma oração, o seu ouvido, uma fala, o acolher, uma questão material, prato de comida, um agasalho, mas com amor. Lembrando do agasalho, lembro da história que nós contamos lá no início. O menininho, mesmo sem ter, viu que o outro precisava mais do que ele. Não teve dúvida. Tirou o que tinha e deu para aquele que precisava mais. Isso é amor. Isso é caridade. Bom, vamos finalizando a nossa reflexão de hoje, lembrando que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é, nas duas virtudes maiores, que elas são contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Então ele diz, em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como as que a conduzem à eterna felicidade. Meus amigos, meus companheiros da família Seal, nós estamos terminando a nossa reflexão, agradecer o carinho, agradecer a atenção de vocês de ouvir. Que nosso Mestre Jesus possa nos abençoar, possa nos iluminar e nos auxiliar a caminhar por essa luz chamada caridade. Vamos à nossa prece. Jesus, Mestre amado, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos e aprendendo mais sobre a caridade e, com a sua ajuda, que possamos ter compreendido bem os ensinamentos da noite de hoje
e poder, com a sua, com a sua ação de nos ajudar, poder vivenciá-lo junto ao nosso próximo, Pai. Pedimos ao teu coração caridoso, Mestre Jesus, que nos envolva em fluidos benéficos, salutares, enchendo nossos corações de paz, amor, harmonia, em nossos lares, em nossas vidas, onde quer que estejamos. Querido Mestre, fique conosco hoje e sempre. Que assim seja.